bem? Aqui é o Elias, professor de matemática. Estou aqui no meu canal #ECS Matematizando e a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre alguns termos de matemática aqui, que para alguns são um pouco mais complexos, né? E um deles são as matrizes. Então já comecei direto na parte de operações, mas eu vou dar uma definição de matrizes, mas antes disso não se esquece, se inscreve no meu canal, #ECS Matematizando. Dá um likezinho lá, tá? E clica no sininho para novas notificações de novas aulas e vamos tocar o barco aqui e falar um pouquinho sobre essa matéria. Pessoal, antes vamos definir um pouquinho de matriz e falar um pouquinho rapidamente aqui de aquela parte básica, introdutória de matrizes, para a gente poder dar continuidade nessa matéria que viu aquilo que talvez seja o mais complexo, que são as operações, adição, subtração e depois multiplicação de matrizes. Lembrando que divisão tem a ver com a multiplicação pelo inverso. Então a gente não define divisão entre matrizes, mas basicamente a multiplicação pelo inverso. E a gente teria que trabalhar com uma matriz vezes a inversa dela, que aí daria identidade, tá? Mas enfim, é outra questão, tá? A gente vai pensar em adição, subtração e multiplicação. Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui as matrizes A e B. Primeiro vamos entender o que é a matriz. A matriz é o seguinte, é um operador matemático que relaciona vários termos, tá? Dentro de uma única matriz. Então, por exemplo, tá? Eu tenho um termo A11, que ele faz parte da primeira linha, primeira coluna da matriz. O A12, primeira linha, segunda coluna, então estou pensando em linha e coluna, tá? E assim sucessivamente. Então eu vou ter o A1N, primeira linha, enésima coluna. O A21, segunda linha, primeira coluna. O A22, segunda linha, segunda coluna. A2N, segunda linha, enésima coluna. Dá para perceber que ele tem N colunas aqui, tá? Até a última linha, que seria a enésima linha, primeira coluna, do elemento AM1. O AM2, enésima linha, segunda coluna, até o AMN, enésima linha, enésima coluna, tá? MN são números naturais, ok? Diferentes de zero, obviamente. Então aqui, ó, eu tenho uma matriz M por N, M linhas e N colunas, tá? Como está definido aqui, e a B também de mesma ordem, tá? Analogamente falando. Agora é o seguinte, por que eu escolhi duas matrizes de mesma ordem aqui? Porque para somar e subtrair, eu só posso fazer isso com matrizes de mesma ordem. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, eu vou somar cada termo correspondente da posição em linha coluna da matriz A com o seu termo correspondente da linha coluna da matriz B. Então, ó, vou somar e subtrair esse com esse, ou subtrair, né? Somar ou subtrair esse cara com esse cara com esse aqui, e assim sucessivamente. Então, eu teria que pegar aqui, ó, A mais ou menos B. Se eu fosse somar com B, matriz A com a matriz B, eu pegaria o A11, somaria com B11, que seria o elemento da primeira linha, a primeira coluna da matriz resultante da soma. Subtração a mesma coisa. A11 subtraído de B11, e assim sucessivamente, tá? Cada termo com o seu termo correspondente da matriz para poder montar a matriz resultante. Tanto para a soma quanto para a subtração é a mesma forma. Vamos pegar um exemplinho para a gente poder entender isso aqui, né? Então eu peguei a matriz A, tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, menos 4, 3, menos 2, 3, menos 1 e 0. E eu vou somar as duas, porque eu coloquei soma aqui, não coloquei subtração. Porque no final das contas a gente vai cair numa subtração aqui de alguns termos, tá? A gente vai acabar dando elas por elas. Então vamos lá. Quem seria A mais B nessa história nossa aqui? Então vamos lá. Eu vou somar esse cara com esse cara, então seria 1 somado com menos 4, tá? Vou somar esse cara com esse cara, 2 mais 3. E eu vou somar esse cara com esse cara, 3 somado com menos 2, tá? Vamos lá. Esse cara com esse cara, 4 somado com 3. 5 somado com menos 1. E 6 somado com 0. Qual é o resultado final dessa matriz aqui, pessoal? Só fazer a soma, né, dos termos ali. 1 somado com menos 4, somar com o oposto é subtrair, vai ficar menos 3. Esse cara aqui vai ficar 5. Esse cara aqui vai ficar, fechei o parênteses aqui, vai ficar 1. Esse cara aqui vai ficar 7. Esse daqui, ó, 5 com menos 1 dá 4. E esse cara aqui dá 6. Prontinho, chegamos aqui na matriz resultante. Tá de mesma ordem, obviamente, né? 2 linhas e 3 colunas, 2 por 3, tá? Sem problema nenhum. Bem simples, né? Não tem complicação nenhuma. Mas agora a gente fala de uma outra coisa que é um pouco mais complexo para nós aí, tá? Então vamos lá. Depois a gente vai fazer um exemplo
para poder entender esse cara aqui. A multiplicação, pessoal, se eu for colocar de forma genérica, eu acho que vai ficar bem confuso, então eu já vou partir para um exemplo para a gente poder entender como que funciona isso. Mas vamos falar um pouquinho desse cara aqui, ó. Então vamos falar sobre o segundo termo aqui, que são as multiplicações, ou multiplicação entre matrizes. Tá? Então vamos pegar os caras aqui para a gente poder entender, tá? Vou pegar exemplo, que eu acho que fica bem mais simples, bem mais tranquilo da gente entender. Vou fazer um exemplo 1 aqui. Em cima do exemplo a gente explica o que vai rolar, o que vai acontecer. Ó, eu vou pegar uma matriz M, tá? Eu vou pegar uma matriz linha, ok? 1, 3 e 4. Eu vou pegar uma matriz N, que é uma matriz coluna. Pessoal, lembrando que esse cara aqui, ó, é uma linha e 3 colunas, tá? Uma linha, 1, 2, 3 colunas. Esse cara aqui vai ser ao contrário. Vão ser 3 linhas e uma coluna. Vamos colocar 2, 5 e 3. Tá? Então ele vai ser 1, 2, 3, 3 linhas e uma coluna. Tá? Eu vou fazer esse produto simples para a gente chegar em algumas constatações aqui. Depois eu faço uma um pouquinho mais complexa, tá? Um pouquinho maior para a gente poder entender. Então é o seguinte, pessoal, basicamente, o que está acontecendo aqui? Vamos colocar uma observação que eu acho bem importante antes de começar esse cara aqui, ó. Para, tá? Peguei uma matriz MN. Para multiplicar uma matriz M por uma matriz N, tá? O número de colunas de M tem que ser igual ao número de linhas de N, tá, pessoal? Vamos verificar isso aqui, ver se é verdade. Linha, coluna, linha, coluna. Então, ó, linha, coluna. Número de colunas de M tem que ser igual a número de linhas, aqui é linhas, colunas, número de linhas de N, tá? Acontece, ó, 3 colunas para o M, 3 linhas para o N. Então, beleza, dá para multiplicar. E a gente vai multiplicar, mas como que é feita essa multiplicação, né? Vamos tentar entender esse cara aqui. Então, eu quero calcular M vezes N. Então, vamos fazer esse cara. Como que eu coloco aqui? Pessoal, coloco a matriz N, que é meu multiplicador, primeiro, obviamente, né? Porque tem ordem esse cara aqui, tá? Lembrando que multiplicação de matrizes tem ordem, tá? Ele não é aleatório a ordem dele, tem que ter uma ordem correta. 1, 3, 4. E eu vou multiplicar, aí eu vou colocar na diagonal aqui, ó, na diagonal só pra gente poder entender um pouquinho como que esse processo vai funcionar. 2, 5, 3, que é a matriz N. E vamos chegar na resposta desse cara aqui, tá? E entender a ordem também, tá? Então vamos lá. Pessoal, eu vou seguir a ordem da seguinte forma, ó. Esse cara tá na primeira linha, esse cara tá na primeira, tá? Linha também. Então vai ficar, ó, primeiro com primeiro, a 1. 1 vezes 2, tá? Depois eu vou multiplicar o segundo número com o segundo número daqui, tá? E vou somar. Quando eu faço linha por coluna, eu faço um somatório do produto, tá? Somatório do produto dos elementos da linha da matriz N pelos elementos da coluna da matriz N. Soma. Então vai ficar 3 vezes 5, soma 4 vezes 3. Prontinho. Esse cara, pessoal, vai dar uma matriz unitária, uma linha e uma coluna. Vai ficar 2 somado com 15 somado com 12. Vamos somar esses caras aqui, tá? Aqui vai dar 17 com 12, 29.
29. Pessoal, vou colocar aqui, ó. Esse cara tem uma linha e uma coluna. Ah, Elias, mas como que eu consigo identificar quantas linhas e quantas colunas tem esse cara aqui? Vamos lá. Pessoal, olha o que sobrou aqui, tá? Primeiro eu identifiquei o número de colunas, tá? Da matriz M com o número de linhas da matriz N para ver se eu poderia multiplicar. Sim, deu certo. O resultante, ele deu número de linhas da matriz M pelo número de colunas da matriz N. Deu 1 por 1, tá vendo? Ó, 1 por 1. Então tá aqui, 1 por 1, tá? É isso que a gente faz para poder identificar, tá? Quantas linhas e quantas colunas dá a matriz resultante da multiplicação entre M e N, que no caso ali seria uma matriz linha com uma matriz coluna, tá? Primeiro eu verifico se a quantidade de colunas da matriz M é a mesma da quantidade de linhas da matriz N. Se for, eu posso multiplicar. Depois, como eu multiplico? Como é linha por coluna, é uma linha por uma coluna, eu vou somando esse cara. Aqui, ó, eu tenho primeira linha, primeira coluna, tá? Então esse cara vai dar o elemento A11. Linha 1, coluna 1. A11. Só tem ele, tá? Porque aqui só tem uma linha e uma coluna. Aí se eu tivesse mais linhas e mais colunas, por exemplo, se eu tivesse uma segunda linha aqui, seria segunda linha, primeira coluna, tá? Segunda linha, 2, primeira coluna, 1. A21, tá? Teria mais um elemento abaixo desse, ok? Mas a gente vai ver isso aqui com cuidado, tá, gente? Sem crise, sem estresse, pra gente poder entender como que funciona esse cara aqui, tá? Então, basicamente é isso. E a matriz resultante, ela vai ter o número de linhas da matriz M pelo número de colunas da matriz N, tá? Seria um misto dos dois aí. Vamos fazer mais um exemplo, para poder entender, tá? Um exemplo maior aqui, ó. Exemplo 2, tá? Vou colocar um exemplo um pouquinho mais trabalhoso. Sejam as matrizes A. Vamos colocar aqui como sendo 1, 2, 3, 1, 0, 1. Tá? Vamos colocar número simples para a gente poder se preocupar só com o conceito, tá? Pessoal, esse cara aqui, ó, é 2 linhas e 3 colunas, tá? Então seria linha, número de linhas 2, número de colunas 3, tá? Ó, 1, 2, 1, 2, 3, tá? Vamos colocar um 3 por 3 aqui. 1, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 3, 2. Tá? Porque a gente sabe que vai dar certo, né? 3 por 3, pela quantidade de linhas e colunas que nós temos aí. Beleza? Vamos lá. Isso aqui vai dar um pouquinho de trampo, viu, gente? Mas é bom porque assim a gente entende como que é. Eu coloquei uma linha e uma coluna para ficar bem claro como que se procede para cada linha e cada coluna. Agora a gente estende esse conceito aqui. Então vamos lá. Número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Ah, e quanto que vai dar? Qual vai ser a ordem da matriz resultante? 2 por 3. Tá? Foi o que sobrou, ó, 2 por 3. Então o que tem que dar aqui é 2 por 3. Então vamos lá, vamos montar esse cara aqui. Então é o seguinte, calcule, né? Esqueci de colocar o título aqui, rapaz. Vamos lá. Calcule A vezes B, tá? Vamos lá. Pessoal, só uma verificação. Se eu inverter, eu vou ter que comparar o número de colunas desse cara com o número de linhas desse. Vai ficar 3, 2. Não vai dar, vai ser diferente. Não vai dar para multiplicar. Por isso que eu falo que não pode inverter a ordem do produto das matrizes. Matrizes não é comutativa a multiplicação, tá? A soma é comutativa, mas a multiplicação não é comutativa. Fazer A vezes B é diferente de fazer B vezes A. Totalmente diferente, né? Vamos lá. Então vamos fazer A vezes B, porque ele quer A vezes B. Vamos colocar o A aqui. Então vamos fazer assim, ó. Matriz A. 1, 2, 3 e 1, 0, 1. Vezes. Vamos colocar a outra matriz aqui. Pessoal, eu vou ganhar um pouquinho de espaço aqui, porque senão vai ficar muito apertado, né, para fazer as contas. Eu não gosto disso aqui, tá? Porque depois fica confuso, pra gente poder entender.
Isso aqui é meio chatinho no começo, mas depois que pega o jeito. É que nem quando você trabalha com outras funções, né? Vamos aqui limitar esse cara, tá? Para não ficar muito também bagunçado. E vamos fazer outra matriz aqui que é 3×3, tá? Então vai ficar assim, ó, 1, 1, 1, 2, 1, 0 e 1, 3, 2. Como que eu faço esse cara aqui? Como que eu resolvo esse cara aqui? Pessoal, então vamos lá. Como a gente começou antes, primeira linha, primeira coluna, tá? Certo? Então vamos lá. Lembrando que soma e mantém ele como sendo o A1. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer ali do lado, porque a gente ganha mais espaço para pensar um pouquinho aqui, tá? Vamos colocar aqui, ó. Então vamos. 1 vezes 1, soma, tá? 2 vezes 2, soma. 3 vezes 1. Beleza? Tá? Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, tá? Tem que ampliar mais esse cara aqui. Eu vou deixar ele aberto, né? Pra não ficar tão... Então vamos lá. Segunda coluna. Depois eu vou para a terceira coluna, ok? Então vamos lá. 1 vezes 1. 2 vezes 1. Mais 3 vezes 3. Tá, pessoal? Vamos lá. Faltou espaço aqui. Para montar a matriz, viu, gente? Depois aqui eu vou deixar anunciado, não esquecer. Vamos lá. Próximo. Primeira linha. Terceira coluna. A1, 3. Tá? Então vai ficar 1 vezes 1. 2 vezes 0. 3 vezes 2. Beleza? Vamos lá. Dá para encurtar esse cara aqui, né? A gente pensa aqui na distância. Bom, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer esse cara, tá? Com todo mundo aqui. Beleza? Dá para encurtar bastante, porque vai ter só mais uma linha aqui, né? Beleza. Vamos lá. Vamos fechar esse cara aqui. A gente fecha aqui. Ótimo. Pessoal, imagina fazer um 4×4 aqui, hein? Um 5×5. Terrível, hein? Vamos lá. Então é o seguinte, vou fazer a mesma coisa pra cá, ó, tá? Vamos fazer esse cara com esse cara aqui primeiro, tá? A mesma coisa. Vai ficar segunda linha, primeira coluna, tá? Então vai ficar, ó, segunda linha, primeira coluna, A2, 1. 1 vezes 1, 0 vezes 2, tá? 1 vezes 1. Ótimo, tá? Primeira linha, segunda coluna. Vamos lá. 1 vezes 1. 0 vezes 1. 1 vezes 3. Certo? Agora, o último, finalmente, né? Acho que vocês nem estão aguentando mais, tanto ver continha de multiplicação aqui, mas é necessário, tá? 1 vezes 1. Mais 0 vezes 0. E 1 vezes 2. Agora é só colocar a matriz resultante aqui, bonitinho, que vai dar tudo certo, tá? Mas primeiro vamos fazer, né, a conta bonitinha aqui. Vai ficar 1 mais 4 mais 3. Aqui vai ficar 1 mais 2
mais 9. E aqui vai ficar 1 mais 0 mais 6. Ok? Esse cara vai ficar 1 mais 0 mais 1. Esse cara vai ficar 1 mais 0 mais 3. Esse cara vai ficar 1 mais 0 mais 2. Tá? Prontinho. Agora é só somar cada termo e chegar na resposta lá, tá? Que a gente estava esperando. Aqui vai ficar 7, 8. Aqui vai ficar 10, 12. Aqui vai ficar 7. Aqui vai ficar 2. Ali vai ficar 4. E aqui vai ficar 3. Prontinho. Pessoal, 2 linhas, 3 colunas, que é na verdade quem? Quem sobrou ali, ó. Então, ó, 2 linhas, 3 colunas, 2 por 3, tá? Tá aí a multiplicação de matrizes, pessoal. Paciência, né? Muita paciência. Então é o seguinte, retomando o que a gente fez anteriormente, tá? Montei as 2 matrizes, multiplicador e multiplicando, tá? Linha por coluna. Primeira linha, primeira coluna, o A11. Então aqui, ó, só pra gente saber, eu tô montando o A11, tá? Primeira linha, segunda coluna, tô montando o A12, tá? Primeira linha, terceira coluna, tô montando o A13. Vamos lá. Segunda linha, primeira coluna, A21, tá? Segunda linha, segunda coluna, estou montando o A22. Segunda linha, terceira coluna, A23. Tá? Dica, esse cara sempre vai dar ordem, porque ele é o último elemento de linha e coluna. Então tá aqui, ó, 2, 3. Ok? Montado a multiplicação de matrizes. Pessoal, muito obrigado aí, tá, pela paciência de vocês, pelo tempo. Espero que tenha ajudado vocês, né? Próximas aulas a gente vai falar sobre outros assuntos. Eu vou intercalando um pouquinho para não ficar sempre no mesmo tema, tá? Mas a gente vai chegar e falar de matriz, vai falar ainda de sistema de equações, tá? A gente vai ver método do escalonamento, da escada, tá? Que vocês vão ver lá que é muito importante, tá? Que tem muito a ver com a matriz totalmente, porque tem uma forma matricial de você montar um sistema de equação. Muito obrigado aí e até mais.